difícil de entender, então eu vou retomar a leitura, tá? Então, iniciando. Se considerarmos o homem da maneira como até agora fizemos para o cultivo de uma autêntica arte pedagógica, então nos ficará evidente, sob os mais variados aspectos, também sua trimebração corporal exterior. Distinguimos claramente entre tudo que se relaciona com a formação, a configuração da cabeça humana, e o que se refere à formação do tórax e do abdômen, e ainda o que tem conexão com a formação dos membros. Aqui, no entanto, temos de imaginar que a formação dos membros é muito mais complicada do que se supõe habitualmente. O que está predisposto nos membros, e como vimos, está realmente estruturado de fora para dentro, continua para o interior do homem, e por isso temos de distinguir no homem aquilo que está construído de dentro para fora, e o que de fora para dentro, de certa forma, está inserido no corpo humano, quer dizer, distinguir entre o que é de fora para dentro e de dentro para fora. Se tivermos em mente essa trimembração do corpo humano, então se nos tornará bastante nítido como a parte superior, a cabeça do homem, já é um homem completo, um homem inteiro destacado da espécie animal. Na cabeça temos a cabeça propriamente dita. Temos na cabeça o tronco, trata-se da parte de tudo que pertence ao nariz. E temos na cabeça a parte dos membros que se prolonga até a cavidade do corpo, tudo que circunda a boca. Podemos assim ver como na cabeça humana está presente o homem todo. Só que no tórax da cabeça já está atrofiado, só que o tórax da cabeça já está atrofiado a ponto de tudo que pertence ao nariz, de certa forma, só permitir reconhecer imprecisamente sua relação com o âmbito pulmonar. No entanto, o que pertence ao nariz, espera um minutinho, eu vou dar uma pausa aqui para melhorar esse som, espera um pouquinho. Não estou achando onde é que está meu. No entanto, o que pertence ao nariz se relaciona com o âmbito pulmonar. De certa forma, esse nariz humano é algo como um pulmão metamorfoseado. Com isso, também transforma o processo respiratório de maneira a desenvolvê-lo mais em direção ao físico. Com isso, também transforma o processo respiratório de maneira a desenvolvê-lo mais em direção ao físico. O fato de os senhores talvez considerarem os pulmões menos espirituais que o nariz constitui um erro. O pulmão é construído artisticamente, é mais permeado pelo espiritual, ao menos pelo anímico, do que o nariz, que de fato, quando se compreende corretamente o assunto, projeta-se com grande impudicícia da face humana, enquanto os pulmões, apesar de mais anímicos que o nariz, escondem-se mais pudicamente. A impudicícia deve ser que aparece, projeta-se, né, sem ser pudico. E eu estou entendendo que assim, ó, quando ele fala que o pulmão é permeado pelo espiritual, menos pelo anímico, aqui nessa região torácica, né, que está o pulmão e o coração, é onde está o sentir, né? Então, por isso que ele fala que é o anímico está ali. Então, ligado a tudo que pertence ao metabolismo, à digestão e à alimentação, prosseguindo para dentro do homem a partir das forças dos membros, está o contexto da boca, que de fato não pode renegar seu parentesco com a alimentação e com o âmbito motor. Assim, a parte superior do homem, a cabeça, constitui um homem completo. Só que aí, o que não é cabeça, de novo assim, a parte superior do homem, a cabeça, constitui um homem completo. Só que aí, o que não é cabeça se encontra atrofiado,
O tórax e o abdômen estão presentes na cabeça, porém atrofiadamente. Quando, em oposição a isto, consideramos o homem membros em tudo que este nos apresenta exteriormente como configuração, se evidencia essencialmente a transformação de ambas as maxilas do homem, a superior e a inferior. O que a boca encerra embaixo e em cima embora atrofiado, aquilo que constitui pernas e pés, braços e mãos. Basta pensarmos nas coisas corretamente situadas. Ora, os senhores podem dizer que, imaginando serem seus braços e mãos como maxilas superiores, suas pernas e pés como maxilas inferiores, teriam de questionar: pois bem, para onde aponta o que se exprime nessas maxilas? Onde se realiza, afinal, a mordida? Onde fica, enfim, a boca? E aí tem de lançar a resposta: no local onde o braço se anexa ao corpo, no local onde a coxa, o fêmur, se anexa ao corpo. De maneira que, se quiserem imaginar que a presente figura seja o tronco humano, devem supor que em algum lugar já esteja a autêntica cabeça. Eu vou descompartilhar aqui para mostrar a, a figura que aparece aqui no livro. Uai, não aparece figura? Não, mas eu estou com o livro errado. Vou pausar a gravação, inclusive. Agora eu vou mostrar, então, a figura no livro que ele coloca. Pois é. Cadê a figura? Tá aqui. Tá vendo? Ele coloca, né, os membros, né, vindo de fora para o tronco. Tá vendo? Essa é a figura que ele coloca. Agora eu vou voltar a compartilhar. Então, deixa eu reler esse pedaço aqui, onde eu estava. Então, de maneira que, se quiserem imaginar que a presente figura seja o tronco humano, devem supor que em algum lugar lá fora esteja a autêntica cabeça. Esta abre a boca em direção à parte superior e inferior, de forma que os senhores podem imaginar uma curiosa tendência dessa cabeça invisível que abre suas mandíbulas em direção a seu tórax e a seu abdômen. Que faz aqui, afinal, essa cabeça invisível? Ela nos devora continuamente, escancara sua boca contra nós. E aqui temos na figura exterior uma maravilhosa imagem da realidade objetiva. Enquanto a verdadeira cabeça do homem é uma cabeça corpóreo material, aquela pertencente aos membros é a cabeça espiritual. Torna-se, porém, um pouquinho material para poder consumir constantemente o homem. E na morte, quando o homem perece, ela o terá consumido totalmente. Bom, o que eu estou entendendo aqui? Quando ele fala, ela nos devora continuamente, eu acredito que isso é no dia a dia, no trabalho, no estudo, na vida, a gente vai se consumindo, né? Ela nos devora nesse sentido, né? A vida vai passando, né? Então, escancara sua boca contra nós. E aqui temos na figura exterior uma maravilhosa imagem da realidade objetiva, enquanto a verdadeira voltando a compartilhar, caiu. Então, o que faz afinal essa cabeça invisível? Ela nos devora continuamente, escancara sua boca contra nós.
E aqui temos na figura exterior uma maravilhosa imagem da realidade objetiva. Enquanto a verdadeira cabeça do homem é uma cabeça corpóreo, material, que é a verdadeira cabeça, que é a cabeça, parte cabeça da cabeça, aquela pertencente aos membros é a cabeça espiritual. Torna-se, porém, um pouquinho material para poder consumir constantemente o homem. Quer dizer, vai gastando a vida, né? E na morte, quando o homem perece, ela o terá consumido totalmente. E este, de fato, o maravilhoso processo. E este, de fato, o maravilhoso processo, nossos membros serem construídos de forma a consumir-nos continuamente. Caiu novamente a internet. E este, de fato, o maravilhoso processo de nossos membros serem construídos de forma a consumir-nos continuamente. Estamos incessantemente entrando com o nosso organismo na boca escancarada de nossa espiritualidade. O espiritual exige constantemente de nós o sacrifício de nossa entrega. E também na formação de nosso corpo está expresso esse sacrifício de nossa entrega. Não compreendemos a figura humana quando não encontramos esse sacrifício já expresso na relação dos membros humanos com o resto do corpo. Sendo assim, podemos dizer que as naturezas da cabeça e dos membros são contrárias, e a natureza do tórax ou do abdômen, situada no meio, mantém certo sentido de equilíbrio entre esses dois opostos. No tórax do homem existe, de fato, tanto a natureza da cabeça quanto a dos membros. Ambas se mesclam na natureza torácica. O tórax tem, em direção ascendente, a contínua disposição para tornar-se cabeça, e em direção descendente, a disposição para integrar-se aos membros estendidos ao mundo exterior. Portanto, em outras palavras, para tornar-se natureza dos membros. A parte superior da natureza torácica tem a contínua tendência a tornar-se cabeça, a parte inferior a tornar-se homem-membros. Portanto, a parte superior do tronco humano quer continuamente tornar-se cabeça, só que não o pode. A outra cabeça impede-lhe isto. Sendo assim, apenas está sendo introduzida uma imagem da cabeça, poder-se dizer, algo que constitui o começo da formação da cabeça. Acaso não podemos reconhecer claramente como, na parte superior do tórax, realiza-se o germe da formação da cabeça? Ali se situa a laringe denominada Kehlkopf, com base na linguagem popular. Eu vou ver o que é esse Kehlkopf aqui. A palavra alemã constituída de Kehl, garganta, e Kopf, cabeça, traduzindo-se literalmente por cabeça da garganta, quer dizer, a laringe, eles estão chamando como a cabeça da garganta, que ele está falando que é do tórax, né? A laringe do homem é efetivamente uma cabeça atrofiada, uma cabeça que não pode vir a ser o totalmente e que por isso extravasa sua natureza cefálica na fala humana. A fala humana é a tentativa da laringe empreendida continuamente no ar de tornar-se cabeça. Quando a laringe tenta tornar-se a parte superior da cabeça, vem à tona aqueles sons que demonstram nitidamente serem retidos com extremo vigor pela natureza humana. Quando a laringe humana tenta tornar-se nariz, não o consegue, por ser impedida pelo nariz verdadeiro. Porém, lança-se ao ar a tentativa de tornar-se nariz por meio de sons nasais. O nariz autêntico detém, portanto, o som nasais, o nariz aéreo que quer surgir. É extraordinariamente significativo como o homem, ao falar, faz constantemente no ar a tentativa de produzir fragmentos de uma cabeça. Eu vou repetir isso. É extraordinariamente significativo como o homem, ao falar, faz constantemente no ar
a tentativa de produzir fragmentos de uma cabeça. E como esses fragmentos prosseguem em movimentos ondulantes que se detêm junto à cabeça, é extraordinariamente significativo como o homem, ao falar, faz constantemente no ar a tentativa de produzir fragmentos de uma cabeça. E como esses fragmentos prosseguem em movimentos ondulantes que se detêm junto à cabeça fisicamente constituída. Eis o que consiste a fala humana. Vou ler de novo. É extraordinariamente significativo como o homem, ao falar, faz constantemente no ar a tentativa de produzir fragmentos de uma cabeça. É extraordinariamente significativo como o homem, ao falar, faz constantemente no ar a tentativa de produzir fragmentos de uma cabeça, e como esses fragmentos prosseguem em movimentos ondulares que se detêm junto à cabeça fisicamente constituída. Eis o que consiste a fala humana. Não é, pois, de admirar que no momento em que a cabeça, de certa forma, se tornou corporalmente pronta com a troca da dentição, por volta dos 7 anos, haja surgido a oportunidade de permear a cabeça anímica, expelida da laringe como uma espécie de sistema ósseo. Só que precisa ser um sistema ósseo anímico. Isso nós fazemos não ao simplesmente desenvolvermos a linguagem de maneira inculta pela imitação, mas quando persistimos em desenvolver a linguagem por meio do elemento gramatical. Tenhamos, pois, meus queridos amigos, a consciência de que, ao recebermos a criança na escola, temos. Pois, meus queridos amigos, a consciência de que, ao recebermos a criança na escola, temos de exercer animicamente junto a ela uma atividade semelhante à que o corpo exerceu ao implantar a segunda dentição desse organismo. Assim fixamos, mas apenas animicamente, a formação da linguagem ao ministrarmos racionalmente o elemento gramatical, aquilo que a partir da linguagem interfere na escrita e na leitura. Obteremos a correta relação afetiva para com a linguagem humana quando soubermos que as palavras formadas pelo homem estão, na verdade, dispostas a tornar-se cabeça. Ora, tal como o tronco humano tem no sentido ascendente a tendência a tornar-se cabeça, no sentido descendente tende a tornar-se membros. Tal como o que emana da laringe como linguagem é uma cabeça refinada. Uma cabeça que permaneceu aérea, tudo que parte do tronco para baixo, organizando-se em direção aos membros, é natureza motora embrutecida. Natureza motora condensada, embrutecida, é o que o mundo exterior, de certa forma, impele para dentro do homem. E quando um dia a ciência natural chegar a descobrir o mistério de como as mãos e os pés, os braços e as pernas são embrutecidos e mais inseridos no homem do que protuberantes, então terá descoberto o segredo da sexualidade. E só então o homem encontrará o tom correto para falar sobre tal assunto. Não é, pois, de admirar que todo palavreado investido sobre a maneira como deve ser cultivada a educação sexual careça bastante de essência, pois não se pode esclarecer bem o que não se compreende por si próprio. O que a ciência da atualidade não entende em absoluto é aquilo que é apenas indicado quando se caracteriza o homem membros em relação com o homem tronco da maneira como acabo de fazer. Porém, é preciso saber que, tal como nos primeiros anos escolares, de certa forma, se introduziu no anímico o que penetrou na natureza dentária antes dos 7 anos de vida. Assim se introduziu na vida anímica infantil, nos últimos anos do primeiro grau, tudo que se origina na natureza dos membros
e que só vem à tona após a puberdade. E tal como na capacidade de aprender a ler e escrever nos primeiros anos escolares se anuncia a dentição anímica em toda atividade da fantasia e em tudo que é permeado de calor interno, se anuncia agora aquilo que a alma desenvolve no final dos anos do primeiro grau, a partir dos 12, 13, 14, 15 anos. Já vou ler de novo. E tal como na capacidade de aprender a ler e escrever nos primeiros anos escolares se anuncia a dentição anímica em toda atividade da fantasia e em tudo que é permeado de calor interno se anuncia aquilo que a alma desenvolve no final dos anos do primeiro grau, a partir dos 12, 13, 14, 15 anos. Então, sobressaem com bastante ênfase todas as faculdades anímicas que precisam ser impregnadas de amor anímico interior, ou seja, aquilo que se exprime como força da fantasia. A força da fantasia, a elas devemos especialmente e tal como na capacidade de ler e escrever nos primeiros anos escolares se anuncia a dentição anímica em toda atividade da fantasia e em tudo que é permeado de calor interno se anuncia aquilo que a alma desenvolve no final dos anos do primeiro grau a partir dos 12, 13, 14, 15 anos. Então, sobressaem com bastante ênfase todas as faculdades anímicas que precisam ser impregnadas de amor anímico interior, ou seja, aquilo que se exprime como força da fantasia. A força da fantasia, a ela devemos especialmente apelar nos últimos anos do ensino do primeiro grau. Podemos encorajar a criança, quando entra na escola aos 7 anos, a desenvolver a intelectualidade, aprendendo a ler e escrever, muito mais do que deixar de administrar continuamente a fantasia ao juízo que se aproxima, pois este se aproxima lentamente a partir. A força da fantasia, a ela devemos especialmente apelar nos últimos anos do ensino do primeiro grau. Podemos encorajar a criança, quando entra aos 7 anos, a desenvolver a intelectualidade, aprender a ler e escrever, muito mais do que deixar de administrar continuamente a fantasia ao juízo que se aproxima, pois esse se aproxima lentamente a partir dos 12 anos, motivando a fantasia na criança, da criança, e é assim que devemos levar a ela tudo o que pertence ao ensino de história e geografia, tudo o que ela tem de aprender nesses anos. E também apelamos de fato à fantasia quando, por exemplo, ensinamos a criança: veja, você viu a lente convergente que concentra a luz. Você tem essa lente em seus olhos. Você conhece a câmara escura, na qual são reproduzidos objetos exteriores. Existe uma tal câmara escura em seu olho. Também ao mostrarmos como o mundo exterior está disposto no organismo, por meio dos órgãos sensoriais, estamos realmente apelando à fantasia da criança, pois o que está estruturado internamente só é visto em seu estado mortal exterior, ao ser retirado do corpo. Não podemos vê-lo no corpo vivo. Da mesma forma, todo o ensino ministrado em relação à geometria e mesmo com relação à aritmética não pode deixar de apelar à fantasia. Apelamos à fantasia quando nos esforçamos sempre, tal como tentamos fazer na parte prática didática, por não apenas tornar as superfícies compreensíveis ao intelecto da criança, mas tornar a natureza da superfície realmente tão compreensível que a criança tenha de aplicar sua fantasia, mesmo na geometria e na aritmética. Por isso eu disse que me admirava de ninguém haver chegado a explicar o teorema de Pitágoras, dizendo: suponhamos que ali haja 3 crianças. A primeira tem de soprar poeira suficiente para cobrir o primeiro quadrado com ela. A segunda tem de soprar poeira para cobrir o segundo quadrado e a terceira cobrirá o quadrado pequeno. Então, se ajudaria a fantasia da criança, mostrando-lhe que a superfície grande teria de ser recoberta com tanta poeira que a poeira da superfície menor e da superfície seguinte
somassem a poeira contida na primeira superfície. Então, a criança introduziria sua capacidade de compreensão, embora não com precisão matemática, porém com configuração plena de fantasia na poeira soprada. Ela acompanharia a superfície com sua fantasia. Com esta, compreenderia o teorema de Pitágoras por meio de poeira voando e assentando, que teria ainda de ser soprada de forma quadrangular. Naturalmente, isso não pode ocorrer na realidade. A fantasia tende a esforçar-se. Assim, é preciso levar continuamente em conta que, especialmente nesses anos, é mistério desenvolver de forma motivadora aquilo que, dando nascimento à fantasia, passa do professor ao aluno. O professor deve manter a matéria do ensino viva dentro de si próprio, deve permeá-la de fantasia. Não se pode fazê-lo a não ser impregnando-a de vontade ligada a sentimento. Às vezes, isso atua ainda em anos posteriores de maneira bastante peculiar. O que deve ser intensificado nos últimos anos do primeiro grau e que se reveste de especial importância é a convivência, a vida toda harmoniosa entre professor e os alunos. Por isso, não será bom professor de primeiro grau aquele que não se esforçar sempre mais por estruturar com bastante fantasia sua matéria de ensino e de maneira sempre nova, pois de fato é isso que acontece. Quando depois de anos se ministra novamente o que uma vez se estruturou repleto de fantasia, o assunto congelou intelectualmente. A fantasia deve ser necessariamente mantida viva, do contrário, seus resultados congelarão intelectualmente. Isto, porém, lança uma luz sobre a maneira como o professor deve ser. Em nenhum momento de sua vida ele pode azedar. E existem dois conceitos incompatíveis quando se pretende fazer a vida progredir: magistério e pedantismo. Se alguma vez na vida o magistério e o pedantismo se encontrassem, esse casamento traria uma desgraça maior do que qualquer outra circunstância na vida poderia surgir. Não creio que se tenha admitido o absurdo de alguma vez na vida o magistério e o pedantismo terem se unido. Nisto se vê também que existe uma certa moralidade interior do ensino, uma responsabilidade íntima no ensinar, um real e categórico imperativo para o professor. E esse imperativo categórico para o professor é o seguinte: mantenha sua fantasia viva. E se você sentir que está ficando pedante, diga então: para as outras pessoas, o pedantismo pode ser um mal. Para mim, é uma